Bom, pessoal, neste vídeo iremos ver aí a aplicação da metodologia OAS. A metodologia aí também é utilizada para análise ergonômica do trabalho. Vou compartilhar com vocês aqui o conteúdo e vou iniciar a explicação aí do material. Então, o método OAS, né? O Vácuo Working Posture Analysis System, tá? Então, é uma metodologia aí que foi inventada na Finlândia, no início não, né, no finalzinho do século, desculpa, finalzinho dos anos 70, né, por uma empresa, né, de produções aí de aço, né, chamada de Ovako, né, empresa que existe ainda. Então, a sigla aí, OAS, significa isso, né, Ovako Working Posture Analysis System, né, que é um sistema aí de análise de postura de trabalho, homenageando aí, né, a detentora aí, a Ovako. Então, ele vai analisar ali posturas da base do tronco, ali da região dorsal, né, envolvendo movimento de braços e pernas, tá? Além da carga que é manuseada ali pelo trabalhador. Então, foi desenvolvido aí, né, então, meados dos anos 70, né, e até o final dos anos 70 ali, né, de 74 a 78, por essas três pessoas aí, né, Osmo Carru, Pekka Kashi, né, e Lika Korinka, né, três profissionais aí atuando aí pelo Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, né, que é o detentor aí também, né, da, da metodologia aí que a gente vai, a partir de agora, aprender aí. Então, foram feitas análises lá de posturas, né, de desconforto, né, dessa relação aí ergonômica, de movimento de braços juntos ou movimento único de braços, né, inclinação aí da região dorsal, você caminhar, apoiar por uma perna, flexionar a perna, trabalhar ajoelhado, né, a massa ali, a carga que você manuseia. Então, baseada nessas variações aí, né, foi desenvolvida a metodologia OAS. E aqui a gente tem os exemplos, né, uma classificação bem simples, né, se a gente for ver aí, tá? Então, a primeira linha aqui trata da classificação envolvendo aí a região dorsal, né, região aí de pescoços, né, e a região das costas. Então, se for uma atividade onde não tenha inclinação ali na região dorsal, o meu valor é 1, né? Se a pessoa trabalha com inclinação, o valor é 2, tá? Se a pessoa, além de estar ali inclinada, né, ela também trabalha ali com o corpo torcido, valor 4, tá? E se ela está em posição retilínea, porém com o corpo torcido, né? Então, você está em pé, mas seu corpo está torcido, né, na região aí do dorso, você tem lá uma classificação 3, tá? E aí acrescenta-se, né, também a análise dos braços. Então, se eu estou trabalhando lá com os dois braços para baixo, minha classificação é 1, né? Se eu trabalho com apenas um deles para cima, classificação 2. Eu trabalho com ambos, né, com os dois para cima, a classificação é 3, tá? Aí eu vou para as pernas, pode ter classificações de 1 a 7, né? Então, se eu trabalho lá e as minhas duas pernas estão retas, né, estão apoiadas lá, classificação 1. Se apenas uma delas está reta, né, classificação 2. Eu flexiono, se eu preciso fazer movimentos de flexão lá nas duas pernas, classificação 3, tá? Se eu apoio em uma e flexiono a outra, classificação 4, tá? Se eu preciso ajoelhar, né, a minha perna ali, né, as duas ou uma só, eu tenho uma classificação 5. Eu preciso me deslocar, né, caminhar, né, e aí eu tenho esse movimento com as duas pernas, eu tenho o valor de 6, né? E se eu trabalho sentado lá com as pernas suspensas, eu tenho lá um valor 7, tá? Aqui um exemplo, né, um exemplo 215, significa o quê? Ó? Que aqui pela figura a gente está vendo que esse dorso aqui da figura, né, ele está inclinado, né, ó, tá vendo? Então ele está inclinado, então ele tem a classificação 2, tá? Tá aqui, ó, 2 aqui, né, o 2 aqui também. Então, os dois braços aqui na figura, eles estão para baixo, tá? Então os dois braços para baixo, eu tenho aqui, ó, valor 1, né? Valor 1 aqui, valor 1 aqui. E aqui na figura a gente percebe que a pessoa está com uma perna ajoelhada, né? Está com uma perna lá apoiada,
Essa daqui provavelmente os pés apoiados, né? Desculpa, né? O pé direito apoiado, né? E aqui a perna esquerda ajoelhada, então o valor 5, né? Por quê, ó? Aqui eu tenho o valor 5, tá? Aqui não foi considerada a carga, tá? Mas eu tenho também a última definição de carga, eu tenho classificação de 1 a 3. Então, se a carga que está sendo manuseada ali, ela tem até 10 quilos, né? A massa dessa carga aí é até 10 quilos, eu tenho o valor 1. Se ela está acima de 10 e até 20 quilos, o meu valor é 2, tá? E se ela está acima de 20 quilos, né, essa carga que é manuseada, ela está lá acima de 20 quilos, a pessoa manuseia mais de 20 quilos, né, o que não é ideal, a gente vai ver aí também mais à frente, quando a gente estiver analisando lá na IOSH, apesar, né, de que normativamente lá na CLT a gente já viu também, permite lá que eu manuseie sacas, né, e considerando ainda a época lá da cultura do café ainda, né? As sacas pesavam 60 quilos, né? O que se mantém até hoje, mas é um esforço aí que ele é prejudicial ao trabalhador, né? Então, mesmo 60 quilos que é permitido pela CLT, né? Ainda é algo ali que, se a gente for considerar as normativas internacionais, é excedente, tá? Então, aqui, por exemplo, se uma pessoa estivesse movimentando, né, uma carga de saca de café lá, né? Ela teria lá um valor de 3, tá? Então, eu tenho essas definições aqui, tá? Eu classifico a forma da inclinação, ou, né, se estiver reto do dorso, eu analiso as posições dos braços, né, ou de ambos, ou apenas um, tá? Classifico também a forma que a pessoa está apoiada lá, os pés, né, como ela apoia lá as pernas, e, por fim, eu defino também a forma que ela está movimentando a carga ali, qual é a massa daquela carga, tá? E aí, tendo esses valores, né, então, por exemplo, ó, eu vou ter o valor de dorso, que pode ser 1, 2, 3 ou 4, então, dependendo da minha definição, eu tenho um valor aqui que é meu ponto de partida, né? E aí eu tenho a região dos braços lá que eu posso ter valor 1, 2 e 3, então percebam que repete, né? Porque de repente eu tenho dorso 1, ou seja, a pessoa está reta, e eu tenho lá 3 classificações de braços, né? Aí eu tenho o valor de dorso 2, também 3 classificações, valor de dorso para 3, também 3 classificações de braços, né? E valor de dorso para 4, também 3 classificações, tá? Aí, defini aqui o meu dorso, encontrei aqui a classificação do meu braço, eu venho para cá, né, para essa linha, onde eu vou fazer aqui a análise das pernas, posicionamento das pernas, tá? Defini o posicionamento das pernas, aí eu vou analisar a carga. Uma perna que foi classificada lá, valor 7, né, a pessoa está sentada lá com as duas pernas lá suspensas, então é 7, por exemplo. Aí a carga é de até 10 quilos, então a carga de até 10 quilos, o valor é 1, né? E aí eu faço esse cruzamento aqui, desço, né? E aí eu vou cruzar, né, aqui com o valor que eu já defini lá de braços, tá? Então esse valor aqui do cruzamento nessa matriz, ele vai me dar lá, né, qual é o meu nível de risco, tá? Então aqui não dá para a gente exemplificar ainda, a gente vai ver dois exemplos a seguir, de exemplificações aí de situações onde eu tenho aí análise ergonômica, tá? Aqui é apenas para vocês terem lá a apresentação dessa matriz de risco. E aí, baseada na minha definição aqui do meu nível de risco, né? Percebam que eles têm cores aqui, né? E aí eu vou para a próxima definição, que eu tenho uma definição de texto, né? Então aqui, ó, se o meu nível é o nível de risco 1, é uma postura normal, que não dispensa ali, né? Nenhuma necessidade, tá? É algo que pode ser mantido, tá? A não ser que de repente vocês percebam que de uma forma ali não eventual, o trabalhador ele tem um esforço além, né, do normal, não uma situação mal rotineira aí para tomar cuidado, né? Agora, nível 2, opa, eu preciso verificar, né, ó, preciso fazer uma revisão naquilo ali para ver se não dá para eu melhorar aquela forma de trabalho, né? Nível 3 significa que a curto prazo eu vou precisar agir, né? Aquela postura ali, aquela situação a curto prazo vai me trazer um problema, né? Vai me trazer ali um acometimento do trabalhador, tá? Isso a curto prazo. E nível 4 é algo inaceitável, porque ó, exige atenção imediata. Então, deu nível 4 lá no cruzamento da matriz, significa uma situação que eu tenho que agir imediatamente. Eu preciso resolver aquilo ali sem esperar, né? De forma imediata, tá bom? A gente vai ver dois exemplos aí. A gente vai ver um exemplo que é bem rotineiro, né, de um profissional aí que trabalha cortando cabelo, né, um cabeleireiro ou um barbeiro, né, a gente vai ver aí na sequência, depois a gente vai ver um garçom também lá numa cafeteria. Então, dois exemplos aí, só para a gente entender como que a gente faz essa análise, essas pontuações aí, como a gente faz o cruzamento lá
na matriz, e por fim, né, como a gente acha, como a gente encontra o nível de risco. Então, eu tenho aqui, ó, na imagem, né, ó, um barbeiro cortando o cabelo lá de uma pessoa, né? Então, vamos analisar um vídeo bem curto aqui, né? Então, ele está ali com a maquininha, né, fazendo lá o trabalho lá, né, de corte de cabelo. É um trabalho que vocês, né, tenho certeza de que todos aí conhecem, né? Isso aí não precisa nem você ter ainda começado a sua atividade profissional, né? Todo mundo aí já se deparou com essa atividade aí de corte de cabelo, né? Desde que a gente começa a entender aí o que é a vida, a gente já sabe como funciona lá, né, o salão de cabeleireiro, né? Tanto os homens quanto as mulheres, né? Evidentemente que as mulheres aí têm um dispêndio de tempo bem maior, né, no cabeleireiro, teria aí variações que a gente não vai ver aqui, evidentemente, né? Então teria que ser um estudo também diferenciado, talvez é uma atividade ergonômica até mais desgastante, né, do que essa que a gente está vendo, tá? Mas a gente vai apenas se ater a essa no momento. Eu vou analisar, né? A primeira coisa que eu analiso é isso aqui, ó, dorso. Tem aqui dorso, né? E aí analisando aqui, eu percebo, né? Eu traço essa linha aqui, eu percebo que em relação lá à postura da coluna dele, ele está lá com uma inclinação, né? Dá para perceber aqui que ele tem uma inclinação, principalmente, né? Dependendo da pessoa que está ali sentada, né? Se for uma pessoa de baixa estatura, né? Uma criança, por exemplo, esse profissional que ele tiver uma altura além da mediana, né, ele tiver lá mais de 1,70 de altura, vai ser ainda mais acentuada essa inclinação, tá? E aqui a gente percebe que ele tem uma inclinação. Ó, então se ele tem uma inclinação, ele não pode estar aqui no valor de 1, porque ele não está trabalhando reto, né? E analisando aí, né, será que ele está com a região dorsal torcida, né? Então, eu tracei também mais duas linhas aqui comparativas. Então, a gente percebe, né, ó, que relacionado lá à base dos pés, né, e aqui a região do tórax, a gente percebe que não tem lá né, uma forma que evidencie que ele está com o corpo, né, com a região dorsal torcida, né? Então, também não se classifica aqui, né, como inclinado e torcido, né? Então, evidentemente que não é reto e torcido, não pode ser inclinado e torcido, que a gente acabou de analisar, então a definição para a gente é o valor 2 aqui, porque ele está trabalhando inclinado, né? Então, eu tenho lá essa definição aqui para dorso, que vai ser o meu ponto de partida na matriz, né? Então, para a região dorsal ali, 2, inclinado, tá? Então, eu tenho minha primeira definição aqui. Agora eu vou analisar a região dos braços, né? Então, aqui, se a gente for, né, analisar, a gente percebe que ele está com os dois braços aqui, né, levantados, né? Então, eu tenho esses dois braços aqui levantados. Ah, não é um apenas, né? Pode ser que em algum momento ele abaixe, por exemplo, o braço direito dele aqui, mas a maior parte do tempo ele vai ficar com os dois levantados, até porque, né, de repente ele está manuseando aqui o pente e a tesoura, né, para fazer um corte mais específico, ele precisa estar com os dois braços levantados, tá? Então, ele não está com os braços para baixo, né? Não está com apenas um para cima. Então, a gente considera aqui o valor 3, ele está com os dois braços, né? Ó. Então, a gente até deu um zoom aqui na foto, né? A gente consegue perceber que ele está com o braço levemente, né, levantado aqui, tá? Os dois, tá? Então, a gente considera lá o valor 3 como dois braços para cima. E agora a gente vai analisar a postura das pernas, tá? Então, aqui, pessoal, fica bem evidente também, né? Ó, ele está lá com as duas pernas, né, ó, apoiadas, né, duas pernas retas lá. Então ele não está apenas com uma, né, apoiada, ele não está com elas flexionadas, dá até para perceber que ele está bem com a perna bem, né, estendida, né, bem retilínea, tá? Então ele não está com uma das pernas flexionada, ele não está ajoelhado, né? Não está tendo deslocamento e ele também não está lá sentado, né? Então, o valor aqui é o valor 1, tá? Então, a gente tem lá como definição as duas pernas retas, o valor 1 para a perna. E aí, por fim, a gente vai analisar a massa, né? A carga que ele está manuseando ali. É uma carga bem pequena, né? E aí eu peguei um aparelho aí de máquina de corte de cabelo aí, né? Um modelo parecido, similar com aquele que ele está lá utilizando. O ideal é que se a gente puder a fazer a análise baseado, né, na marca, no modelo, né, fica bem mais real, evidentemente, né? Então, na análise de vocês, se estiverem lá, né, eu preciso ver qual é o equipamento, encontra lá o catálogo, o manual do equipamento com a descrição da massa, da carga, né, é bem mais realístico, tá? Então, eu peguei aqui este modelo de máquina,
Aqui eu tenho as definições, né? A altura de 19 centímetros, a largura dela, ou seja, a espessura de 6 centímetros, né? E a profundidade de 5,5, tá? E aí eu tenho aqui o valor, né, da massa, o valor da carga dela, né, ó, que é 0,415 quilos, né, ou 415 quilogramas. Ó, e é 415 quilogramas, né, ou seja, está, né, menos do que 10 quilos. Ah, então não é mais de 10 e nem chega a 20, nem é mais de 20. Então ela se classifica aqui como uma carga ou força de até 10 quilos. Por quê? Porque o peso dessa máquina aí é um peso de menos de 1 quilo aqui, né? Ó. Não chega nem a 500 gramas, né? Chega a 415 gramas, né? Ou 0,415 quilogramas. Então, 415 gramas está aqui menor, né? Até 10 quilos. Então, o valor aqui da carga é o valor 1, tá? Então, eu deixo aqui a minha definição aqui, o valor de carga 1, tá? Bom, agora eu vou fazer o cruzamento, né? Então, eu faço o cruzamento baseado nas minhas definições, né? Então, a minha primeira definição aqui, qual foi, né? A definição de dorso, né? Dorso 2 inclinado. Então, eu vou fazer o cruzamento lá, tá? Aqui eu vou passar para vocês, porque já tem a definição. Então, o meu dorso, né? Eu classifiquei ele como 2, né? Para a atividade do cabeleireiro. Os braços, né? Eu estou trabalhando com os dois braços levantados. Ele me dá um valor de 3, então eu parto de dorso 2, venho para braços 3, e agora eu vou partir para as pernas, né? Ó, pernas, ele está com as duas pernas apoiadas, o valor é 1, né? Aí a carga, é uma carga menor do que 10 quilos também, o valor é 1. Então daqui eu venho para cá, né? Ó, valor 1. Né? Então parti de 2, vim para 3, encontrei, né, aqui o valor das pernas, e aí eu tenho, né, a definição de carga de 1, porque é uma carga menor do que 10 quilos. Então agora é só fazer o cruzamento aqui, ó. Se eu descer aqui e cruzar com 3, né, ó, descer o 1 aqui e cruzar com 3, eu tenho aqui o meu nível de risco 3, tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu nível de risco 3. Ou seja, é uma postura que ela deve, né, atenção a curto prazo. Então, deve ser dada uma atenção lá a curto prazo para essa postura, né? Procurar fazer alguma forma de você melhorar isso aí, né? Que forma, né? O pessoal sempre pensa na questão aí de alternância de trabalhador, né? Agora imagina que só tenha esse profissional lá no local, né? Como você vai fazer essa alternância, na verdade? Ah, ele tem que trabalhar menos. Se ele trabalhar menos, ele ganha menos também, né? Então, é uma questão que não é tão simples como a gente começa a analisar isso aí, né? Ah, será que daria para pôr uma cadeira lá e ele trabalhar sentado, né? De repente daria para pôr uma cadeira e ele trabalhar sentado, né? Mas também não é tão assim fácil de se resolver, porque uma atividade sentada também é uma atividade que ela vai gerar lá desgaste também na coluna, né? Então, essa questão aí é uma questão que a gente precisa estudar ela com afinco, pessoal. Não é simplesmente achar que, né, a primeira ideia que eu dei lá eu resolvi. Não, a gente precisa estudar, e aí você deu uma sugestão, opa, preciso fazer essa análise de novo agora com essa nova sugestão. Então, por exemplo, vai trabalhar sentado, uma cadeira que articula, né, que rotaciona junto lá, né? Podem ter pesquisado depois que tem modelos disso aí. Então, a cadeira fica lá apoiada lá na base da cadeira da pessoa que está sentada para cortar o cabelo, então ele gira a cadeira lá junto. Opa, eu vou analisar, será que vai melhorar ou vai potencializar o meu risco? Tá? Então, é uma possibilidade aí, só precisa ser analisado. Bom, mas vamos analisar este aqui, que é um garçom, né, aqui em uma cafeteria, evidentemente que não é no Brasil, tá? Mas uma cafeteria aí, onde tem um casal de senhores aí sentado à mesa, e ele vem lá servindo, né, duas xícaras lá com cappuccino com creme, né, julgo ali, né, pela imagem, e tem um recipiente lá com alguns adoçantes lá, né, que é comum, tá? Então, vou passar o vídeo aqui, um vídeo curto também, só para a gente entender. Então, ele serve, né, primeiro a senhora, serve lá o senhor, e ele coloca lá, né, o recipiente com adoçante e sai do local. Bom, então, analisando essa situação aí, primeira coisa, né? Região dorsal. Opa, aqui fica bem mais evidente, né? Quando a gente começa a analisar aqui, né? Fica bem mais evidente, né?
ele está lá inclinado, né? Ele está inclinado. Então, não está reto, né? Ele está inclinado, está bem evidente. E aqui, pessoal, se a gente for olhar, né, dá para perceber que ele está meio, né, torcido aqui, né? Parece que ele está meio lateralizado aqui, não é verdade? Então, eu até tracei aí, né, ó, essa linha comparativa aqui, né, ó. A gente percebe que além de ele estar inclinado, ele está meio lateralizado aqui também, tá? Então, seria essa situação aqui, né, de numeração 4, inclinado e torcido, a classificação aí para a região dorsal. Então, eu tenho lá para o dorso o valor 4. E aqui eu vou analisar, né, as 4 condições aí. Ó. Ele sempre vai estar trabalhando, né, ó, nas 4, com os braços não, para baixo. Então, nas 4 tarefas que ele realiza, né, ó, primeira tarefa, ele serve a senhora. Segunda tarefa, ele volta lá, né, para pegar mais a outra xícara no pires lá, na bandeja, também com as mãos para baixo, serve o senhor e depois ele serve lá o adoçante lá no recipiente. Então ele está sempre com os braços para baixo, eu tenho lá o valor 1. Tá? Agora eu vou analisar as pernas. Opa, as pernas dele, a gente consegue identificar aqui, né, ó, que ele está com uma perna apoiada, ele está com a outra perna flexionada. Tá? Porque a gente precisa imaginar o seguinte aqui, né? Imagine que eu tivesse uma mesa maior aqui, né? Ou que ele tivesse com uma carga maior de produtos aqui. Ele precisaria se deslocar, não é verdade? Precisaria estar lá fazendo esse deslocamento aqui. Então, eu considero essa situação aqui, que é uma situação que ela é rotineira, não foi no nosso exemplo, mas a gente sabe que para garçons isso aí é uma situação rotineira, né? Além de ele estar com a carga lá, ele tem esse deslocamento com as pernas, que precisa, né, estar ali em volta da mesa para servir ou até para retirar, né, algum material, tá? Então, considera aqui deslocamento com pernas, valor 6. E a carga, né? Aí eu coloquei aqui, né, o que tem lá. Eu tenho uma bandeja, a bandeja aqui ela deve ter uns 35 centímetros de diâmetro, né, a bandeja de metal. Eu tenho aqui 2 pires, né? Eu tenho aqui 2 xícaras. E dentro dessas xícaras aí, xícaras de vidro, né? Eu tenho lá o cappuccino lá com creme. E aqui eu tenho mais um recipiente ali com adoçantes, né? Com aqueles saquinhos lá de açúcar, né? Então, né? Eu estimei isso aqui, tá, pessoal? Como é que vocês podem estimar isso aí? Vocês podem utilizar o próprio chat GPT, né? Tira uma foto lá e né, faz uma estimativa com o chat GPT ou né, o Google Lens também, né? Que ele vai te dar uma referência do material lá. Então, de repente, você tira uma foto usando o Google Lens lá e ele te mostra lá um material similar a esse, te dá as informações. Então, eu considerei que a bandeja tem 451 gramas e uma xícara com cappuccino, além né, do peso da xícara de 250 gramas, eu tenho mais 180 ml lá de cappuccino em média, né? Então, a densidade do cappuccino, né, ela é uma densidade igual à da água, né? Densidade de 1, né? Então, eu considero aqui que eu tenho 180 ml de líquido, a mesma coisa que 180 gramas, né? Neste caso aqui, de líquido, tá? Então, é uma densidade ali, né? Neste caso aqui, utilizando a mesma densidade da água. Então, eu tenho o peso da xícara mais o peso do líquido que tem dentro. Então, cada xícara dessa aí com o cappuccino pesa 430 gramas. Um pires, 200 gramas. Né? Esse recipiente ali, mais os adoçantes, 100 gramas, ou seja, esse recipiente aqui com os adoçantes, tem lá mais 100 gramas de peso. E aí, quando eu faço somatória, né, ó, bandeja, mais 2 vezes aí as xícaras, né, com cappuccino, mais 2 vezes os pires, porque eu tenho 2, mais 100 gramas aí do recipiente. Então, eu tenho 1.811 gramas ou 1,81 quilogramas. É o que ele está carregando aqui quando ele vem com isso aqui, do jeitinho que a gente está vendo na imagem. Ou seja, é uma carga menor também do que 10 quilos, né? Quase 2 quilos, ou seja, ainda está lá menos do que 10 quilos. Então, o meu valor de carga aqui é 1, tá? Aí eu vou fazer o quê? O cruzamento aqui na matriz, né? Então, eu tenho lá já a minha definição
que eu fiz lá previamente, lá atrás, né, do dorso, né, ó. Vou voltar aqui só no dorso, só para a gente capturar, né, ó. Tenho aqui a minha definição de dorso, que é valor 4, ou seja, que é sempre o meu ponto de partida. Então, eu tenho aqui na matriz, né, ó, o valor de dorso 4, né? E aí, como ele está com os dois braços, né, para baixo, né, ó, valor 1. E aí eu venho para as pernas. Opa, pernas eu considerei lá a condição, né, dele caminhando, certo? Então, valor 6. Aí a carga está menor do que 10 quilos aqui, né? Ela vai estar aqui em 1. Então agora eu desço, ó, desço e faço o cruzamento até encontrar aqui o valor que eu determinei para o braço. Então eu desço aqui, ó, carga e faço esse cruzamento. Então aqui vai me dar um nível de risco 4, tá? Então olha aqui, ó, me deu um nível de risco 4, porque eu cruzo aqui na mesma linha do meu valor de pontuação para braços, tá? Então neste caso aqui eu tenho um nível de risco 4, tá? Então, ó, desci, pernas, carga, e aí eu faço esse cruzamento aqui até encontrar a mesma linha dos braços. Então, eu tenho um nível de risco 4. O que significa esse nível de risco 4? Significa que é uma postura que ela deve atenção imediata, né? E aí tomem cuidado, porque, de novo, né? O que você faria para resolver isso aí? Né? O que você sugeriria para resolver isso aí? Não caia naquela alternância, né? Como vai ter alternância também, né? Será que vai ficar lá um garçom sem trabalhar enquanto o outro trabalha? Não é bem assim, né? Então, em determinados momentos, a carga de trabalho ela até aumenta, né? Imagina que tenha lá pessoas que, de repente, estão habituadas a trabalhar lá e, em determinado dia, por algum movimento local, né, aquele restaurante, aquela cafeteria, receba mais pessoas do que o comum, né? Então, a demanda aumente, né? Como vai ser isso aí, né? Essa carga ela vai aumentar. Esse esforço aí ergonômico também ele vai ser potencializado. Para pensar numa alternativa mais viável. Então, será que aquele material da bandeja ali não dá para pegar um material um pouco mais leve, né? Uma bandeja que eu tenha ali uma massa menor, né, por exemplo, né? Aí aquelas xícaras, né? Será que tem que ser aquele modelo de xícara ali? Não dá para ser uma xícara também mais leve? Será que não dá para trabalhar com um carrinho lá para servir o pessoal? Então tem que pensar nessas possibilidades aí, tá? Sempre, pessoal, que vocês determinarem, né, pensando, determinei uma alternância, uma mudança aí, né, uma medida para controlar isso. Precisa refazer de novo essa avaliação. Então, você vai fazer de novo aqui, né, essa aplicação da metodologia US com essa nova situação que você sugeriu para poder validar, tá bom? Espero que tenha ficado aí claro para vocês, né, acredito que os métodos que a gente viu, né, talvez esse teria sido aí um dos mais práticos, né, o método aí também semi-quantitativo, mas se ficar alguma dúvida aí, ou né, as ordens aí para esclarecer, né, basta me comunicar, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês.